pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você a respeito de com quem você se identifica na Bíblia, isso mesmo. E a gente vai estar hoje refletindo um pouco no livro de Ruth. Então, veja bem, no livro de Ruth nós temos a história de duas mulheres, Noemi e Ruth. Noemi, para você que não conhece a história, é a sogra de Ruth. Noemi saiu da cidade dela com o marido, com 2 filhos e foi para uma outra cidade, porque a cidade onde ela se encontrava estava passando um momento muito difícil. Na verdade, o nome da cidade é Belém. Inclusive, o significado da palavra Belém é justamente faltar pão. Faltava pão nessa cidade. E por esse motivo, muitas pessoas se mudaram, saíram dali, inclusive Noemi. Nisso que Noemi saiu com seus 2 filhos, o seu marido, para uma outra cidade, lá eles constituíram, uma vida nova e seus filhos se casaram com 2 mulheres, daquele ambiente onde eles estavam, naquele novo contexto de vida. Um dos filhos se casou com uma mulher chamada Orfa e o outro com uma mulher chamada Ruth, exatamente. Só que passados alguns anos, tanto o seu marido, o marido de Noemi, e os seus 2 filhos, que estavam casados na época, morreram. Então veja que foi uma situação muito difícil a qual essa mulher estava passando, ou passou. Essa mulher, temente a Deus, nesse momento, muito desesperada, muito sem nenhuma perspectiva de vida, sem nenhum tipo de esperança, já estava idosa, nesse momento em que ela perde toda a sua família, ou seja, ela se viu numa situação, como se diz, sem beira e nem ira. Então ela pensou em voltar novamente para a sua antiga cidade, até porque o momento já estava propício para isso. Só que então ela despediu as suas 2 noras, era normal, era costume da época. Foi muito difícil, mas Orfa foi embora, deixou a sogra com muita tristeza, inclusive Orfa significa aquela que dá as costas. Mas enfim, ela deixou a sogra dela, até porque o que a sogra disse fazia sentido. Ela falou, olha, vai constituir uma nova família, porque eu não tenho mais como me casar de novo, ter filhos, e você muito pouco, esperar para que ele cresça e você case-se novamente. E assim fez Noemi, conversou tanto com uma quanto com outra. Só que Ruth não havia conversa certa. Ruth disse que ela seguiria a sogra dela aonde ela fosse. Inclusive, ela disse que o Deus de Noemi seria o Deus dela. Aonde Noemi estivesse, ela estaria. E só a morte poderia separar ela da sua sogra. Veja que amor grande e que aliança que se formou, nessa relação. Sendo assim, Noemi não discutiu mais. Noemi, então, seguiu, para sua cidade de origem com a sua nora. Bem, a história que eu quero retratar aqui para você hoje é uma história de fim, inícios e recomeços. Isso mesmo. E aí, antes da gente começar, não esquece, deixa aí a sua curtida. Tá bom? E se você gostar da história, daquilo que a gente vai falar aqui hoje, não esquece, deixa seu comentário, tá bom? Então, pessoal, vamos lá? A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: com quem você se identifica nesse momento, nessa fase da sua vida? Com Noemi ou com... Bem, hoje eu quero trazer aqui uma discussão a respeito daquilo que Noemi estava vivendo. Você pode se identificar com Ruth, claro, principalmente se você já tem mais ou menos uma noção aí da vida dela. Mas você vai entender. Veja bem que Noemi, como retrata na Bíblia, no livro de Ruth, ela diz que saiu cheia e voltou vazia. Ela saiu cheia porque ela tinha a família dela, ela tinha todos aqueles a quem ela amava. Mas quando ela retorna para a cidade, ela volta vazia, ela não tem mais ninguém. O seu marido morreu, os seus filhos morreram. E ela então estava desolada. Ela estava sozinha, ela estava sem fé, ela estava sem esperança, ela estava sem expectativa, ela já era uma mulher
digamos assim, idosa, né? Ela não tinha mais nenhuma perspectiva de vida, ela não tinha ideia do que poderia acontecer mais com a vida dela, o que fazer. Tanto que, veja bem, o nome dela é Noemi, mas quando as pessoas perguntam, aquela não é Noemi? Ela diz, não me chame Noemi, me chame Mara. Por que Mara? Ela está com tanta dor, ela está com tanta tristeza, né, pelas perdas que ela estava vivenciando, que ela vivenciou na vida dela, que ela chega a ponto de mudar o seu nome. E Mara justamente é um significado de amargura. Ela se encontrava amarga. Ela não tinha alegria. Ela estava numa situação assim realmente de desespero, né? Ela estava mesmo numa situação horrível, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, tanto a ponto dela dizer: Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou. Mas será que é justo o que Noemi estava pensando a respeito de Deus? Aquilo que ela achava que Deus estava fazendo com ela? Ela diz que Deus pesou a sua mão sobre ela com tantas perdas. E não é assim? Muitas vezes não estamos nos sentindo da maneira como Noemi, se sentindo sem expectativa, às vezes com uma idade avançada, às vezes olhando para um lado, olhando para o outro lado e não vendo uma saída, sem fé, sem esperança, sem confiança que algo melhor possa acontecer, que algo de bom possa vir. E assim estava Noemi, e assim pode ser a maneira como você também esteja se sentindo nesse momento. Mas é isso que a gente vai discutir. E hoje eu não quero falar a respeito de Ruth. Hoje eu quero fazer uma reflexão a respeito de Noemi. Exatamente. Porque muitas vezes a nossa vida é igualzinha à vida dessa mulher. E quando eu falo Noemi, eu não estou apenas querendo me referir a mulheres, mas ao ser humano de forma geral. Porque tanto mulheres como homens sentem-se dessa maneira em algum momento da vida, se sentindo vazios, se sentindo sem esperança, sem expectativa, sem vislumbrar nada de bom que possa vir. Por quê? Porque só perdas têm ocorrido em suas vidas. Embora Noemi estivesse se sentir como ela estava se sentindo e até fazendo questionamentos a respeito daquilo que Deus estava fazendo em sua vida, o que ela ainda não tinha percebido é que Deus não tinha se esquecido dela. Deus não tinha abandonado ela. Nós precisamos aprender a abrir os nossos olhos e observar os tesouros escondidos de Deus. Isso mesmo, os tesouros escondidos de Deus, as grandes surpresas que Ele quer nos fazer, mesmo que o mundo ao nosso redor esteja totalmente escuro, totalmente negro, né? A situação está negra, a situação está realmente caótica. Deus, Ele sempre tem uma maneira de chegar até nós. E Ele chegou até Noemi. Noemi ainda não tinha percebido. E você pode me perguntar, sim, Sandra, mas de que maneira? Porque realmente Noemi já estava velha, Noemi não tinha mais filhos, Noemi não tinha mais marido, Noemi era pobre. Quer dizer, Noemi estava numa situação horrível, né? Caótica. A questão é que o tesouro escondido de Noemi, ou o tesouro que Deus havia escondido, né, aos olhos de Noemi, Noemi ainda não tinha aberto os olhos para aquilo que Deus estava fazendo na vida dela, para aquilo que Deus ainda ia fazer na vida dela. Ruth era o tesouro escondido. Ruth era o detalhe que Noemi não estava percebendo. Por isso que é importante abrirmos bem os nossos olhos e observarmos ao nosso redor qual o tesouro escondido de Deus para a nossa vida. O que é que Deus está fazendo que nós não estamos percebendo? Ruth, né? Eu fiz a pergunta, né? Com quem você se identifica? Com Noemi ou com Ruth? Mas acontece que Ruth era jovem, mas Ruth abandonou toda uma vida de pecado. Isso mesmo, porque onde Ruth se encontrava era uma região onde não se conhecia Deus. É provável que Ruth tenha aprendido a conhecer Deus a partir da vida de Noemi,
a partir do testemunho de Noemi, a partir das histórias que Noemi contava, a fé foi crescendo dentro do coração de Ruth, né? A Bíblia diz lá em Romanos que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós nos emocionamos, nós nos identificamos, nós percebemos como Deus age, como Deus faz em nossas vidas. E assim foi que, a partir do momento em que Noemi quis fazer uma ruptura, quis cortar com as suas noras, Ruth disse: não, eu quero te seguir. Então, Ruth, na verdade, naquele momento, ela estava rompendo com uma vida de pecado, ela estava deixando o pecado para trás e seguindo em busca de algo novo, de algo que realmente tinha uma esperança, tinha uma expectativa. Ela confiou em Deus a partir da vida de Noemi. Deus tocou no coração de Ruth e nesse momento elas fizeram uma aliança. Até para quem não sabe, normalmente muitos casamentos é a história, né, que a gente ouve, né, que é justamente a aliança de Ruth com a sua sogra. São os casais de noivos que fazem essa aliança, né? Onde você for, eu vou, seu Deus será o meu Deus, onde você estiver, eu estarei, só a morte pode nos separar. Para quem não sabe, é daí que vem essa fala em muitos dos casamentos, uma sogra e uma nora, dois noivos. Mas o que importa aqui são as alianças. Ruth fez uma aliança com Deus. Noemi tinha uma aliança com Deus, mas no momento do desespero, no momento de olhar ao redor e ver que ela estava perdendo tudo, ela se desesperou e praticamente ela quis romper essa aliança. Mas Deus não rompe alianças. Deus, ele é fiel. Em Deus você pode confiar, você pode acreditar, porque é assim que Deus faz. E então, a partir desse pequeno detalhe que Noemi ainda não tinha percebido, é que Deus começa a trabalhar. A Bíblia diz que Ruth, a nora de Noemi, era melhor que 7 filhos. Imagina que ela tinha perdido seus 2 filhos e seu marido. Mas Ruth era melhor que 7 filhos. E se você conhece a Bíblia, se você conhece o livro de Ruth, você sabe muito bem que é a partir de Ruth que a história de Noemi é transformada, é mudada, é dado a Noemi uma nova esperança, uma nova história, uma nova perspectiva de vida. Ela, que não tinha nada aos seus olhos, ela tinha perdido tudo, mas aos olhos de Deus não. Aos olhos de Deus, Deus não tinha colocado um ponto final na história de Noemi. Não é porque ela era idosa, porque ela era pobre, porque ela não tinha marido, porque ela não tinha filhos, que tudo tinha se acabado, que a história dela tinha sido finalizada. De maneira nenhuma. A Bíblia diz que foi através justamente daquilo que ocorreu com Ruth. Ruth conheceu um homem, né, o Boaz, e tudo de uma maneira que Deus foi abençoando e conduzindo Ruth a ponto de conhecer esse homem, um fazendeiro rico, da própria linhagem ou da família de Noemi, que Noemi nem lembrava. Mais um tesouro escondido, mais uma surpresa de Deus. E a partir disso vai se desenvolvendo um relacionamento entre Boaz e Ruth. Eu não vou entrar nos detalhes para não ficar muito longa a história, mas através desse desenrolar de história, Boaz e Ruth se casam. E Boaz, na verdade, é como se fosse aquele homem que fosse perpetuar a família de Noemi, porque isso era lei, era costume judaico. Ruth, se casando com Boaz, daria a Noemi, que não tinha filhos, que não tinha marido, que não tinha perspectiva, ou seja, através desse relacionamento com aquela mulher que decidiu dar as costas ao pecado, Ruth, e seguir a voz de Deus, seguir aquilo que Deus desejava para a vida dela, uma mulher que se apaixonou por Deus e Deus então mudou a história dela e da sua sogra, Noemi, que a partir de Ruth, que teve filhos, acabou dando a ela netos. E é isso que a história diz. O livro de Ruth na Bíblia tem 4 capítulos.
Se você quiser, a partir dessa breve reflexão que eu acabei de fazer, se você quiser se inteirar mais da história, pega a sua Bíblia, leia o livro de Ruth, que você vai ver que história linda. E o que eu quero dizer para você é: não perca a esperança, não perca a fé. Nem tudo está acabado. Você viu que na história de Noemi, uma mulher que aparentemente não tinha mais nada, não tinha como deslumbrar um futuro de esperança. Deus não havia. Deus não tinha terminado com ela. Deus não tinha finalizado a história dela. Ou seja, só acaba quando Deus coloca um ponto final. Nesse caso, Deus não colocou um ponto. Deus mudou o capítulo. Ele mudou a página. Com essa mudança de página, uma nova história começava na vida de Noemi. E da mesma forma, Deus quer começar uma nova história na sua vida. A Bíblia diz que Noemi e Ruth começaram uma nova história. E foi uma história muito feliz, porque inclusive aquele neto que Deus entregava às mãos de Noemi era alguém que faria parte até chegar à linhagem de Jesus Cristo. Veja como Deus trabalha nas histórias dos seres humanos que confiam nele. Se Deus fez uma aliança com você, não desista. Não esqueça. Quando eu fiz a pergunta, com quem você se identifica? Com Noemi ou com Ruth? Como eu disse, essa é uma história de fim, inícios e recomeços. Deus, ele nos dá recomeços. Então a gente vê que através de Ruth, um sorriso foi colocado nos lábios de Noemi, que louvou a Deus pelo seu grande amor. Deus não nos esquece, Deus não nos abandona, só Ele pode colocar um ponto final em nossa história. A sua história não acabou ainda, então tenha fé, Deus está trabalhando. Abra os seus olhos e veja onde estão os tesouros escondidos de Deus na sua vida. Com certeza tem muito. Então, gente, é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa pequena reflexão. Eu não quis me alongar muito, mas enfim, é essa mensagem que eu gostaria de passar para você hoje. Que você realmente seja abençoado, tenha fé, tenha esperança. Se você gostou dessa história, compartilha, tá? Manda para alguém que você acha que seria interessante. Não se esquece, deixa a sua curtida, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve. Se você gostou, se você quer mais reflexões iguais a essa, deixa aí no comentário, tá bom? Um grande abraço, gente. Fica com Deus e até a próxima.